Diz assim, 2 Samuel capítulo 12, a partir do versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciões da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis, não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa, pediu pão, puseram-lhe diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste pela criança viva? Jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, se levantaste e comeste pão? Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve com ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração, que você peça para que o Espírito Santo continue falando com você. Eu sei que desde que quando você entrou, nós estamos aqui em uma atmosfera muito gostosa de adoração. E eu sei que o Espírito Santo já tem falado com você nessa noite. Mas peça para que Ele abra o seu entendimento, que nada venha roubar a verdade da palavra de Deus. Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra. Eu quero te agradecer por este lugar, por essa igreja, pelos pastores deste lugar, pelos líderes segundo o coração de Deus que estão aqui, por cada intercessor, porque essa é uma igreja que ora todos os dias, e eu sei que as pessoas oram para que outras sejam alcançadas. E eu te peço, Senhor, que essa noite seja uma noite de recomeços, que essa noite seja uma noite de milagres, que essa noite seja uma noite de transformação, de novidade de vida. É por isso, Pai, que eu quero, na autoridade do nome de Jesus, repreender tudo aquilo que se opõe à verdade da Tua palavra. Que a nossa mente e o nosso coração se volte para Ti, que toda voz contrária seja calada em nome de Jesus, e que o Teu Espírito Santo continue tendo liberdade de agir no nosso meio. Que essa noite seja uma noite de milagres, Pai, de prodígios, de sinais, de maravilhas. Que a Tua palavra venha como flecha, que acerte o alvo de cada coração nessa noite, Pai. Cada pessoa que está acompanhando através do canal do YouTube, que seja tocado agora, que a Tua palavra venha invadir os lares agora, venha invadir famílias agora, Pai. Que os céus se abram ao nosso favor, que os céus se abram neste lugar, que a Tua glória seja manifesta neste lugar, que sejamos tocados, tomados pelo Teu poder, Pai, que nada venha nos distrair, mas nós queremos ser, Senhor, imersos na Tua presença, na Tua vontade, na Tua verdade, no Teu poder, em nome de Jesus. Amém e amém. Diga glória a Deus. Aleluia. Esse é um texto que, na verdade, me chama muito a atenção,
Davi estava vivendo um momento muito delicado aqui na sua vida. O homem que é o rei Davi, que ele é conhecido pelo homem segundo o coração de Deus. E quem disse que ele é o homem segundo o coração de Deus foi o próprio Deus, que chama Davi de o homem segundo o meu coração. Davi, um homem guerreiro que foi tirado de trás das malhadas, um pastor de ovelhas, que Deus faz promessas e o leva até o trono de Israel. Um homem corajoso, quando ainda muito moço, enfrenta Golias, enfrenta o gigante que o exército de Israel temia tanto. Davi, naquele momento, ele enfrenta aquele gigante e ele o vence. Davi venceu muitas batalhas. Se você olhar, for estudar a história de Davi, a história dele até ele chegar no trono e depois de rei, ele venceu todas as batalhas que vieram para Davi, ele venceu todas. Até quando ele estava muito velhinho, que ele não tinha mais forças para vencer, alguém vai lá e mata os gigantes por ele. Até batalhas que ele não lutou, pessoas venceram por ele, porque Deus era com ele. Se você olhar no livro de 2 Samuel, no final do livro, vai dizer que Deus dava vitórias a Davi, por onde quer que ele ia. Por onde quer que Davi ia, Deus dava vitórias a ele. Mas o homem segundo o coração de Deus, ele perde uma batalha. E a batalha não foi contra um gigante. A batalha não foi contra um exército inimigo. A batalha foi contra ele mesmo. Davi, um momento em que era o tempo dos reis irem à guerra, Davi fica no seu palácio. E ali ele vê, na varanda do seu palácio, ele vê uma mulher e ele cobiça aquela mulher. E ele adultera com essa mulher. Davi cai em adultério. É um momento delicado na vida dele. E ele... O seu esposo, o esposo daquela mulher, fazia parte do exército de Israel. Davi faz todo um esquema para que o marido de Batseba seja morto na batalha, seja colocado na frente da batalha para ser morto. E Urias é morto. Davi toma aquela mulher para si, se casa com Batseba. E parece que quando nós olhamos toda essa trajetória, parece que Davi tentou esconder o seu pecado e tentou que ficasse tudo bem. Mas chega um momento em que Deus levanta o profeta Natã para chegar até Davi e confrontá-lo. E é aqui que eu quero refletir com vocês, e o tema dessa palavra hoje é recomeço. Qual é o tema? Qual é o tema? Esse ano de 2021 nós ouvimos muito, eu sei que muitas igrejas estão com um tema profético sobre recomeço, e Deus tem falado muito conosco acerca de recomeço. E essa noite Deus quer falar com você acerca de recomeço. Foi o que Deus falou comigo nesse dia, que hoje era uma noite de recomeços, que hoje era uma noite que muitas cadeias iam cair, pessoas que precisam recomeçar. Eu quero te dizer que essa noite é o seu dia. Essa noite Deus escolheu para que você tenha uma nova experiência com Ele, uma nova história, assim como Davi. O texto que nós acabamos de ler, eu comecei a ler pelo versículo 15, e fala no momento em que Natã está saindo da presença de Davi. Quando Davi adultera, Batseba fica grávida. Então por isso que ele primeiro tenta trazer o esposo para ficar com a mulher, para dizer que o filho era dele. Então ele faz toda uma estratégia. Depois ele faz uma estratégia para o homem morrer. E o homem morre, ele toma aquela mulher para si. E nesse momento em que nós lemos, Natã está saindo da presença de Davi. E ele confronta Davi pelo seu pecado. E naquele momento, quando Davi percebe
que ele tinha cometido algo, que ele tinha cometido algo contra o próprio Deus. Aquele momento é um momento de arrependimento na vida dele. E sabe, uma das coisas que eu entendo, que nesse caminho do recomeço, a primeira coisa que Deus vai fazer é nos confrontar. E sabe, nós precisamos lidar com os nossos próprios erros. Porque não só um erro como um adultério, mas lidar mesmo com as nossas questões. Eu não estou falando só aqui de um erro grave como Davi cometeu, mas lidar com as nossas questões. Existe um momento que Deus, aquilo que parece que está oculto, Deus sempre vai e traz à tona. Para quê? Para que nós venhamos recomeçar. Porque naquele momento, Davi estava paralisado naquela situação. Ele estava com um pecado oculto. A vida dele estava paralisada. Os projetos que Deus tinha para a vida dele estavam paralisados. Porque ele estava ocultando algo. E aquilo estava ruindo dentro do coração de Davi. Você percebe isso quando você lê o Salmo 51. Porque a Bíblia não fala o sentimento que estava no coração de Davi naquele momento. Mas quando você lê o Salmo 51, que é um salmo onde Davi escreve depois desse confronto que Natan o confronta, depois que Deus traz à tona o seu pecado, você percebe como estava o coração dele. E naquele momento Deus traz esse confronto, mas para quê? Para que haja um recomeço, para que haja uma nova história na vida de Davi. E como Davi era um homem segundo o coração de Deus, logo ele entra em um arrependimento profundo. E ele se arrepende. E quando o texto diz que quando Natan sai, o Senhor feriu a criança que Batseba deu a Davi. A criança havia nascido, eu creio que aquela criança era recém-nascida ainda, e a criança, ela cai doente. E a Bíblia diz que Davi vai orar pela criança, jejuar pelaquela criança. Durante 7 dias você vê Davi prostrado. A palavra de Deus diz que ele se prostrou. Ele nada comeu, ele nada bebeu. Ele estava ali em um momento querendo que Deus fizesse. Ele esperava um milagre da parte de Deus. Ele esperava que Deus fizesse algo por aquela criança, que Deus curasse a criança. E eu quero que você entenda uma coisa. Nem sempre aquilo que nós oramos, jejuamos, nos prostramos diante de Deus, nem sempre é propósito de Deus cumprir, nem sempre é propósito de Deus responder aquela oração. Não estou dizendo, eu ia dizer ouvir a oração, mas Deus sempre ouve. A sua oração Deus sempre vai ouvir, mas até a questão de Ele atender é outra coisa. Nem sempre aquilo que nós pedimos é propósito de Deus para as nossas vidas. Davi estava fazendo, se você parar para pensar, Davi estava fazendo o que todo cristão faz no momento de dificuldade. Qual é a receita? Aí eu vou orar, vou jejuar, vou me humilhar diante de Deus, sim ou não? Não é isso que nós fazemos? E quando nós fazemos isso, nós esperamos uma resposta de Deus, um milagre. E quando o milagre não acontece? E quando a resposta não é aquilo que você imaginava? Porque se nós olharmos, Davi estava orando, jejuando, fazendo tudo certinho. Agora ele se arrependeu, ele ora, ele jejua. Ele está ali sem comer nada durante 7 dias, humilhado. A Bíblia diz que ele estava prostrado. E quando fala isso, é prostrado mesmo, é no chão. É com vestes de humilhação, é com pó, é com cinzas. Só que a criança morre. E Davi tinha tudo para ficar frustrado. Eu lembro nesse texto, eu lembro de alguma coisa que aconteceu comigo. Quando meu pai, 2018, meu pai estava doente. Ele ficou doente um dia antes do meu aniversário, dezembro de 2018. E eu orei, eu jejuei, eu me humilhei diante de Deus. E eu lembro que meu pai teve uma visão. E naquela visão,
ele viu exatamente, eu estava na igreja, e naquele momento eu comecei a orar pelo meu pai, e do jeito que eu estava orando, ele teve uma visão lá no hospital, e ele disse que um anjo chegou para ele, e disse que ele ia para casa, e o que foi que eu entendi? Deus vai curar. Eu estava fazendo tudo certo, eu estava orando, eu estava jejuando, eu estava clamando, eu estava crendo. Só que quando às vezes a gente diz assim, eu estou crendo em Deus, então vai acontecer exatamente do jeito que eu quero. Só que eu quero que você entenda uma coisa. A nossa fé, ela não está acima da vontade de Deus. Não é porque nós não tenhamos fé, é porque às vezes a vontade de Deus é diferente da nossa. Você está entendendo isso? Não é porque eu estava sem fé, eu estava com muita fé que ele ia ser curado. Só que a vontade de Deus não era que ele fosse curado, era que ele fosse salvo. E sabe, quando chegou no dia 31 de dezembro de 2018, meu pai, no último dia do ano, ele veio a falecer. E eu fiquei muito frustrada com Deus. Eu disse, Senhor, eu orei, eu busquei, eu tinha certeza que meu pai ia ser curado, eu tinha certeza. E eu entrei num processo de frustração com Deus tão grande, vocês nem imaginam. Foi um momento muito difícil para mim, porque eu não me preparei para aquela morte. Se é uma coisa que eu não me preparei, foi para a morte do meu pai. Eu sei que nenhum de nós se prepara para a morte, sim ou não? Mas se espera que o cristão o quê? Às vezes a gente até espera demais do cristão. Quando chega a morte, as pessoas esperam que você não chore, as pessoas esperam que você não viva o luto. É assim ou não é? Ah, você tem que entender. Não, queridos, não é assim não, nós somos humanos. E naquele momento eu entrei em frustração mesmo. E Deus começou a falar comigo que a visão que ele teve realmente era o Senhor, dizendo que ele ia para casa. E Deus disse para mim, quem disse que a casa dele é aqui? A casa dele é uma casa celestial. Sabe por que você está frustrada, Jucineide? Porque a sua mente é terrena. Porque você está olhando para as coisas dessa terra. Quando você olha só para as coisas da terra, você se frustra. Você precisa olhar para o céu. A minha vontade é maior do que a sua. Eu tinha mais do que cura para o seu pai. Eu tinha salvação para ele. E antes dele ir, ele me recebeu como Senhor e Salvador da sua vida. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então às vezes você ora e a resposta vem diferente. Davi orou e a resposta veio diferente. Só que diferente de mim, ele não ficou frustrado. Diferente de mim, ele não entrou nesse momento de frustração. A Bíblia diz que ele percebeu que a criança, depois de 7 dias a criança morre. E ele percebe que a criança havia morrido. E os anciões, os seus servos, ficam com medo de dizer para ele. Porque eles pensavam que enquanto a criança estava viva, ele estava naquela situação. Imagine agora se ele souber que a criança morreu. Se ele souber que a criança morreu, ele vai cometer uma loucura. E aí Davi percebe que a criança estava morta. E ele pergunta, a criança morreu? E eles disseram, morreu. Aí sabe o que Davi faz? A Bíblia diz, no versículo 20 diz assim, então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. E depois veio para sua casa, pediu pão, puseram diante dele e ele comeu. A primeira coisa que eu vejo nesse caminho do recomeço, a primeira coisa é que Deus sempre nos confronta para trazer a nossa realidade. Aquilo que nós precisamos mudar. Foi o que Deus fez com Davi, ele confrontou. Mas algo que eu acho tremendo na vida de Davi, é que nesse momento que ele sabe que a criança está morta, ele se levanta. Ele poderia ter caído como eu na frustração, ou pior, ele poderia ter caído na culpa. Por quê? Ele
havia adulterado. E o profeta ainda disse para ele: por causa do seu pecado, a criança vai morrer. O profeta tinha dito isso para ele. Ele poderia cair num momento de autocondenação: é culpa minha. Sabe, queridos, e às vezes existem coisas na nossa vida que a gente fica paralisado, prostrado por causa da culpa, se autocondenando. Sabe por que isso aconteceu na minha vida? Porque eu deveria ter agido diferente. Sabe por que isso não deu certo? Porque eu deveria ter feito assim, ter feito assado. E quanto tempo, às vezes, tem pessoas que passam anos se culpando porque não disse uma palavra, ou porque disse uma palavra equivocada, por causa de uma decisão, por causa de algo que poderia ter feito diferente. Só que quando o profeta também fala que a criança iria morrer, ele disse assim: o Senhor te perdoou. E sabe uma coisa que eu acho tremenda em Davi? É que ele recebeu aquele perdão de Deus. Tanto é que ele não se culpa. E uma das coisas mais desafiadoras para mim e para você é receber o perdão de Deus. Sim ou não? Nós falamos de viver livres da culpa, mas isso é muito desafiador, porque nós estamos sempre nos sentindo culpados. Sabe, eu tive uma luta muito grande com a culpa. Eu sempre me culpei muito, e eu sempre exigi muito de mim. Até quando eu comecei a ministrar, eu saía, eu descia do púlpito, eu dizia: por que eu não disse isso? Por que eu não disse aquilo? Mas eu fiz isso, o meu esboço dizia isso, mas eu disse outra coisa. Aí eu ficava culpada, até nisso eu me culpava. Aí Deus disse assim: você lembra que todas as vezes que você vai pregar, você diz assim: que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. A minha vontade não era o seu esboço, a minha vontade foi aquela que eu coloquei na sua boca. Então, queridos, nós precisamos nos ver livres da culpa. Nós precisamos nos perdoar, porque às vezes a gente exige demais de nós mesmos. Talvez você esteja paralisado porque exige demais de você mesmo. E Davi, ele se liberta, sabe, daquela culpa, daquilo que talvez podia segurá-lo. Porque os nossos erros não vai fazer você ser desmerecedor do amor de Deus. Você sabia disso? O amor de Deus não é porque nós somos merecedores ou não, é pela sua graça. É pela graça de Deus que nós somos salvos. É pela graça de Deus que Ele nos ama. E a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro quando nós ainda éramos pecadores. Então não é a minha performance, não é se eu sou boazinha ou não. O amor dele está acima dos meus erros. O amor dele está acima das minhas debilidades. E entenda uma coisa: nós não somos perfeitos. E sabe uma coisa que eu descobri? Está tudo bem não ser perfeito. Sabe por quê? Porque quando ele olha para mim, ele não olha para aquilo que eu faço. Ele olha através do sangue do seu Filho amado. Aleluia. Aleluia. Quando ele olha para mim e para você, ele olha através do sangue. E Davi, ele recebe esse perdão. E essa noite eu quero que você receba esse perdão também. E a Bíblia diz que ele se levanta da terra. Isso significa que ele mudou de atitude. Ele estava prostrado. Qual era o sentimento de Davi? Prostrado, triste, angustiado. A criança morre, ele se levanta. Sabe por quê? Porque ele entendeu que aquele ciclo se fechava na vida dele. Nós precisamos entender quando um ciclo termina na nossa vida, para que se inicie outro. Você não pode ficar prostrado por algo que já se foi. Você não pode ficar preso ao passado por algo que não volta mais. A criança havia morrido. E existem coisas na minha vida e na sua vida que já ficaram para trás. O ciclo já fechou. E às vezes a gente ainda está ali prostrado, chorando, lamentando por algo que já se foi. Não volta mais. O ciclo fechou. Agora se inicia outro. É novo tempo de Deus para a sua vida. É noite de
fique preso às suas perdas, não fique preso àquilo que você fracassou, naquilo que você errou. É um novo tempo para você, é tempo de se levantar. Deus não quer que você fique prostrado, Deus não quer que você fique no lugar de sofrimento, de dor, de luto, de tristeza, de desânimo. Levante-se, aleluia. Deus quer que você se levante. E sabe mais interessante? É que quando os anciões, quando os servos viram que ele se levantou, que ele mudou de atitude, que ele se banhou, que ele comeu, eles não entendem nada. E eles dizem assim: quando a criança estava viva, você estava ali prostrado, jejuou. E agora que a criança morre, você faz isso. Sabe por quê, queridos? Porque as pessoas sempre vão querer que você continue prostrado. Tem muita gente que quer que você continue prostrado. Mas enquanto muitos te querem prostrados, o Deus Todo-Poderoso te quer de pé. O Deus Todo-Poderoso te quer de pé. E nessa noite Ele vai te colocar de pé, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Eu quero te dizer que essa noite é a noite de Deus te colocar de pé. Talvez você estava prostrado, desanimado, triste. Talvez você estava pensando em desistir, ou até mesmo pensando que para a tua vida não tivesse jeito. Mas eu vim aqui te dizer em nome do Senhor dos Exércitos, que é noite de você se levantar. Aleluia. Você pode aplaudir Ele bem forte. A Bíblia diz que ele se levanta, ele se lava, ele se unge. Hoje é noite de você tomar um banho da misericórdia, da graça, do amor de Deus. Tirar esse luto, tirar essa tristeza, essa dor que está no seu coração, essa culpa. Sabe, às vezes o diabo diz para você: não tem mais jeito, você fez isso, você fez aquilo. Toda voz contrária à voz de Deus nessa noite seja calada em nome de Jesus. Há jeito para você sim. A morte de Jesus transforma as nossas vidas. Davi se lava, e a Bíblia diz que ele mudou de vestes. Que veste era que Davi estava usando? Uma veste de humilhação, era uma veste de pano de saco. Era pano de saco, era pó, era cinza que ele jogava na cabeça para se humilhar. Hoje toda veste de pano de saco vai ser tirada da tua vida. Você não entendeu? Eu vou repetir. Levanta a mão bem alto. Você que está em casa, onde você estiver, levanta a mão bem alto. Hoje Deus vai mudar as tuas vestes. As vestes de tristeza, de decepção, de perda vão ser tiradas. E Deus vai colocar em você vestes de alegria, coroa em vez de cinza, um cântico de louvor em vez de choro e pranto. Porque hoje Deus te chama para um novo começo. Aleluia, aleluia. E a Bíblia diz que quando ele muda as vestes, ele entrou na casa do Senhor e adorou. Sabe por quê? Porque tudo o que aconteceu não mudou a ótica que Deus tinha, não mudou a ótica que Davi tinha a respeito de Deus. Davi, ele era um adorador. E sabe, é algo tão tremendo, essa questão dele ser livre dessa culpa, dele receber esse perdão de Deus, dele se levantar daquele lugar de prostração, daquele lugar do erro, da angústia, do sofrimento, e entrar na casa de Deus e adorar. Sabe por quê? Porque Davi, ele amava o Senhor acima das circunstâncias.
O amor que ele tinha pelo Senhor estava acima de todas as coisas. E ele entendia que Deus não tinha o jogado fora. Ele entendia que mesmo a criança morta, Deus era soberano. Mesmo que Deus não tivesse respondido aquela oração, aquele jejum, Deus continuava sendo soberano. A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita na minha vida e na sua vida. Deus está acima de todas as coisas. A vontade dele é maior, é melhor. Os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. A nossa mente humana não é capaz de alcançar a mente de Deus. E aquilo que ele tem para a minha vida e para a sua vida são maiores e melhores do que aquilo que nós pedimos, pensamos e até oramos e até jejuamos. Mas aquilo que ele tem é bem maior, é bem maior, é bem maior. Aleluia, aleluia. Você pode levantar as suas mãos aos céus. Você pode levantar as suas mãos aos céus e durante 30 segundos adorar esse Deus. Adorar, adorar, adorar e dizer: Senhor, eu creio na tua vontade para a minha vida. Eu creio naquilo que o Senhor tem para mim. Eu creio, Pai. Eu creio, Senhor, que a tua vontade está acima das circunstâncias, está acima de todas as coisas. E aquilo que o Senhor tem para mim é maior, é melhor do que aquilo que eu acho que é melhor para mim. O Senhor tem coisas maiores, o Senhor tem coisas melhores, o Senhor tem coisas mais profundas. E que essa noite, Pai, nós venhamos ter um encontro com essa revelação. Qual é a altura, qual é a profundidade, qual é a largura desse amor que o Senhor tem por nós. Esse amor que não nos deixa de escanteio, esse amor que nos perdoa, esse amor que nos traz de volta, esse amor que nos resgata, esse amor que nos tira do lodo, do charco de lama, esse amor que nos tira do lugar de prostração, esse amor que nos traz de volta para o centro da tua vontade. Aleluia, aleluia. Davi, ele adora, sabe, nós precisamos seguir em frente. Não importa o que tenha acontecido na sua vida, não importa o tamanho do seu erro, não importa, talvez você nem aconteceu, errou alguma coisa que Davi fez, não, talvez foi uma perda, que isso te trouxe frustração, assim como trouxe ao meu coração, e Deus precisou me tirar, Deus me resgatou lá daquele lugar de frustração, e me trouxe de volta para o centro da sua vontade. E talvez você esteja lá, prostrado, na frustração, mas Deus hoje vai estender a sua mão e vai te colocar de pé. Ele vai te lavar, Ele vai mudar as suas vestes. E em vez de tristeza, talvez você chegou aqui tão decepcionado, tão triste, mas essa noite você vai sair daqui adorando ao único que é digno de receber a nossa adoração. E sabe, queridos, Davi, ele seguiu em frente, e a Bíblia diz que ele chega até Batseba e ele vai consolá-la. Ele poderia, às vezes quando a gente erra, e erra com outra pessoa, assim, às vezes a nossa frustração, a nossa culpa é tão grande, que a gente não quer nem olhar para outra pessoa, sim ou não? Você não quer nem mais olhar para ela. E ele não, já era esposa dele. A Bíblia diz que ele chega, ele consola, e ele se deita com ela. Davi decide recomeçar. Ele poderia dizer: eu não quero mais nem nada com essa mulher, vou deixar ela de canto. Mas aquele momento era um momento de recomeçar. E Deus nessa noite quer te desafiar a recomeçar, a voltar do lugar aonde você parou, recomeçar. Porque nós só vivemos algo novo da parte de Deus quando nós continuamos da onde nós paramos.
Quando nós saímos do lugar da prostração, da frustração, da derrota, daquilo que nos derrotou, Davi recomeça. A Bíblia diz que ele tem um filho com aquela mulher. Ele dá o nome de Salomão. E o texto que nós lemos até o versículo que diz: e o Senhor o amou. Salomão representava um novo tempo na vida de Davi. A primeira criança, ela morreu porque ela representava o pecado na vida de Davi. A primeira criança representava um momento de erro, de frustração, um momento de derrota de Davi, um momento de perdas. Mas a segunda criança representa recomeço. A segunda criança representa o perdão de Deus. A segunda criança representa o novo de Deus sobre a vida de Davi. A segunda criança representa a misericórdia, o amor de Deus. E eu quero te dizer nessa noite que a segunda criança vai nascer na sua vida. Levanta as mãos bem alto. A segunda criança vai nascer na sua vida. E se